Questão 6, letra A. Na questão 6, letra A, é que a gente ainda não tem um grande problema. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui. Vamos supor que ao invés de ser menos 5, vamos utilizar o mais 5, por exemplo. Só para exemplificar uma maneira que não é interessante de fazer. Vamos lá. Quando x tende a menos 1 pela esquerda. Vamos supor que o limite seja esse aqui, ó. Beleza? Tá. Em geral, sempre quando tem somas, as pessoas gostam de quebrar somas, né? Se você quebrar somas aqui, né? Você pode quebrar, né? Dizer, o limite da soma é a soma dos limites. E aí continuar o problema. Limite quando x tende a menos 1 de 3 sobre x mais 1 mais limite 5 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a menos 1 pela esquerda. Tá. Olha que interessante. Eu estou me aproximando aqui do menos 1 pelos valores menores do que menos 1. Por exemplo, menos 1,1, menos 1,01, menos 1,001, beleza? Quando eu me aproximar por valores menores, por exemplo, menos 1,1, esse resultado aqui vai ser negativo, né? Lembrando que se eu colocar menos 1 aqui, a gente vai ter constante sobre zero. Então, constante sobre zero, a gente já sabe que vai ser mais ou menos infinito. Como a parte superior já está positiva, eu tenho que analisar só o sinal da parte inferior. Como a gente está se aproximando pelos números menores, por exemplo, menos 1,1, então isso aqui, o resultado desse limite aqui, seria menos infinito. Por quê? Porque na parte inferior a gente tem uma coisa negativa. Beleza? Aqui dá para a gente juntar aqui, fazer uma coisa mais ou menos assim, menos 1. A parte de baixo a gente pode decompor usando a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b vezes a menos b. Beleza? Tá. Decompondo aqui, a gente vai ficar com x mais 1 vezes x menos 1. Essa parte aqui a gente já viu que ela, como eu estou me aproximando, se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 2, né? Então a gente já sabe que essa parte aqui é negativa. E aqui eu acabei de explicar que a gente está se aproximando por números menores do que menos 1, por exemplo, menos 1,1. Então essa parte aqui também é negativa. Lembrando que se eu colocar o menos 1 aqui, dá zero, então esse limite é mais ou menos infinito. Então já analisando o sinal, a gente tem negativo com negativo, vai dar positivo. Com positivo na parte superior, vai dar positivo. Então olha que contradição a gente encontrou. A gente encontrou que o nosso limite é menos infinito mais infinito. Isso aqui é um dos erros mais comuns que acontece. Quando as pessoas chegam nisso aqui, elas ficam, meu Deus, o que eu faço? Menos infinito mais infinito. Onde está o grande erro aqui? O grande erro está no momento em que você quebra os limites. Você só pode quebrar os limites se ambos os limites existirem. Beleza? E existir significa o quê? Dá um número. Dá 5, 9, 0, 41. Beleza? Tem algumas coisas que dá até para argumentar quando a gente quebra os limites assim e eles estão dando infinito. Mas outros não.
Por exemplo, tem alguns que dá para argumentar. Por exemplo, se você encontrar uma coisa que tende a menos infinito com outra que tende a menos infinito, o resultado dessas duas vai dar menos infinito. Porque você está somando duas coisas que estão decrescendo. Se você encontrar uma coisa que tende a mais infinito com outra que tende a mais infinito, isso aqui vai tender a mais infinito. Beleza? Se eu encontrar, mas por exemplo, a soma desses dois aqui, menos infinito com mais infinito, é inconclusível. É uma coisa que a gente chama de indeterminação também. É igual zero sobre zero. A gente não sabe dizer o que, que é. O que, que é mais infinito com menos infinito? Não dá para argumentar. Tanto, por exemplo, mais infinito dividido por mais infinito. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero? Vai dar 1? Vai dar 5? Também não sabemos dizer. Beleza? Então, só relembrando, quando você for quebrar, tem alguns assim que dá até para argumentar, como esse, como esse. Porém, quando a gente encontra esse tipo de contradição, não tem como argumentar. Então, tenha cuidado na hora de você quebrar, beleza? Na hora de você quebrar a soma aqui em, em cada um dos limites, né? A soma dos limites como limite da soma, beleza? Então vamos voltar para a nossa questão. Na nossa questão aqui era um menos. Então aqui também ficaria menos infinito, beleza? E aí você poderia argumentar que menos infinito com menos infinito vai dar menos infinito. Mas eu vou utilizar outra maneira para não precisar quebrar, beleza? Para a questão ficar um pouco mais bacana, para a gente não utilizar esse tipo de argumento. A gente tem aqui 3 sobre x mais 1 menos 5 sobre x ao quadrado menos 1. Aqui eu falei que a gente podia pegar esse denominador e utilizar aquela ideia lá do a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vou utilizá-la aqui. Limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Aqui a gente vai ficar com 3 sobre x mais 1. E aqui 5 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Agora a gente pode tirar MMC, né? MMC entre as duas partes. O MMC, como um deles é produto do outro, então a gente vai ter que o MMC entre eles vai ser esse aqui. Agora eu vou pegar isso aqui, vou dividir por isso aqui. Se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, vai sobrar só x menos 1. Então vai ficar 3 vezes x menos 1. Vou pegar isso aqui e dividir por isso aqui, vai dar 1 vezes 5, vai dar menos 5. Beleza? E aí a gente volta para aquela argumentação a respeito de polinômios que você já fazia. Limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Aqui na parte superior vai ficar 3x. E aqui vai ficar menos 3, menos 5. Se eu não me engano, acho que dá menos 8. E aqui ficou x mais 1, x menos 1. Se você substituir menos 1, aqui dá 0. E aqui dá 8 com 3 dá 11. Então a gente tem uma constante dividido por 0. Sempre quando a gente tem uma constante dividido por 0, o resultado é mais infinito ou menos infinito. Basta a gente analisar o sinal. Beleza? Então vamos analisar o sinal. Se eu colocar menos 1 na parte de cima, vai dar menos 11 aqui. Então, essa parte aqui é negativa. Se eu colocar
menos 1 aqui vai dar menos 2. Então, essa parte também é negativa. Lembrando que eu estou me aproximando do menos 1 pelos valores menores que menos 1. Por exemplo, menos 1,1, menos 1,01 e assim por diante. Se eu pegar menos 1,1 e somar com 1, vai dar uma coisa negativa. E agora é só eu fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, com menos dá menos infinito. Beleza? E aí eu não precisei recorrer à ideia de quebrar a subtração dos limites nos limites da subtração. E eu consegui encontrar a minha resposta sem nenhum problema. Beleza? Então, tome cuidado na hora que você fizer esse tipo de quebra. Você só pode fazer esse tipo de quebra se os dois limites existirem e forem números, beleza? O teorema fala que eu só posso quebrar a soma em uma soma de limites se os dois limites existem. E existir é ser um número, beleza?